Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula aqui do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, o teu professor de matemática do 5º ano, professor aqui do Centro de Mídia do Amazonas. Se você quer aprender a resolver e calcular o valor de uma sentença matemática, o valor de um termo desconhecido, então vem comigo. Porque esta é a nossa aula de número 110 de matemática com o título Matemágica, valor desconhecido, objeto de conhecimento, propriedades da igualdade e noções de equivalência, sentença matemática, termo desconhecido. Muito bem, alunos, vamos ao início da aula? Muito bem, alunos, nesta aula a gente vai aprender sobre sentença matemática, em especial a gente vai aprender a determinar o valor de um termo desconhecido em uma sentença matemática, tá legal? E aí, nada mais justo do que a gente relembrarmos aqui o que é uma sentença matemática. Bom, sentença matemática é uma composição de números escrita para facilitar a resolução de um problema. Em outras palavras, você pode dizer também que uma sentença matemática é uma equação, tá bom? Mas mais na frente você vai ver, né, essa nomenclatura melhor. E o que é, então, o termo desconhecido, que é o nosso objeto de estudo, ó? É uma parte de uma determinada operação matemática que está oculta. E como podemos, então, representarmos aí um termo desconhecido? Bom, para representar o termo desconhecido, usamos símbolos, como um círculo, um triângulo, um quadrado, ou até mesmo uma letra, que pode ser normalmente a letra X, tá legal? Bom, tenho aqui, alunos, dois exemplos aqui de sentença matemática. Observa só, um símbolo, quer dizer, um termo desconhecido, mais 8 é igual a 15. Qual seria esse número que, somado com 8, é igual a 15? Bom, alunos, esse número é 7, tá bom? Por quê? Porque 7 mais 8 é 15. E aí tem outro exemplo aí, ó. Nós temos aí um termo desconhecido, dividido por 2 é igual a 6. Qual é o valor desse x que é o termo desconhecido? Bom, alunos, só pode ser 12, tá bom? Por quê? Porque 12 dividido por 2 é igual a 6. Bom, mas a gente não vai ficar aqui sempre adivinhando aí o valor desse termo desconhecido. Eu vou te ensinar usando uma propriedade, é o que nós vamos chamar aqui de operações inversas para determinar o valor do termo desconhecido, tá legal? Muito bem, alunos. Para acharmos o valor do termo desconhecido, temos que realizar a operação inversa da operação proposta. Observe. Se a operação matemática for adição, aplicamos a subtração. Marca bem aí o que o professor está te falando, ó. Outra observação, ó. Se a operação matemática for subtração, aplicamos a adição. Por que adição? Porque a adição é o inverso da multiplicação, beleza? E tem mais uma observação. Se a operação matemática for uma multiplicação, nesse caso nós vamos aplicar uma divisão, tá bom? E por fim, ó, tem mais uma observação. Ó. Se a operação matemática for uma divisão, aplicamos a multiplicação. Bom, alunos, essas regras nós iremos utilizar para poder determinarmos, então, o valor do termo desconhecido em uma sentença matemática, tá bom? Muito bem, alunos. Agora a gente vai utilizar as operações inversas para resolvermos aqui algumas situações, problemas, que a gente vai traduzi-las em sentença matemática, beleza? Vejam então. Temos aqui, ó, um número mais 6 é igual a 14. Qual é esse número? Bom, alunos, vamos traduzir essa situação, problema, para uma sentença matemática? Vejam então, um número mais 6, não sei qual é esse número. Representa, então, por um símbolo que é o termo desconhecido. Bom, mais 6, ó, mais 6, vamos representar, então, ó, mais 6 é igual a 14. Ó. Representamos, então, com o sinal de igual a 14, beleza? Traduzimos, então, a situação, problema aí para uma sentença matemática. Agora, a gente vai aplicar a operação inversa. Perceba que você tem no lado esquerdo da igualdade, nós temos uma adição. E o inverso da adição, você já sabe que é a subtração. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos repetir o termo desconhecido, sinal de igual, repetir o 14 e vamos passar o 6 para o outro lado da igualdade, porém com a operação inversa. Ele era mais 6, passemos então para o outro lado, menos 6. E aí, vamos então fazer o cálculo. O termo desconhecido é igual a 14 menos 6, que é igual a 8. Então, qual número mais 6 é igual a 14? O número é
8, beleza? Vamos continuar aqui para mais uma situação problemas e vamos traduzi-la aqui, ó. Olha o que diz a situação. A idade de Larissa, menos 25 anos, é igual a 9. Qual é a idade de Larissa? Bom, nós vamos traduzir essa situação problema, né, para uma sentença matemática, tá legal? Lembra, lá no início da aula o professor falou para você que um dos principais objetivos de uma sentença matemática, né, é traduzir, é representar uma situação problema, tá bom? Então, traduzindo, nós temos a idade de Larissa menos 25 anos. A idade de Larissa, nós não sabemos. Vamos representar, desta vez, pela letra X, ó, termo desconhecido. Bom, no texto fala, ó, menos 25 anos. Então, ó, menos 25. E olha o que diz o texto lá, ó, é igual a 9. Traduzindo, ó, é igual a 9, em uma linguagem matemática, temos então aí, ó, igual a 9. Agora, observa que tu tem, ó, no lado esquerdo da igualdade, uma subtração. E o inverso da subtração, eu falei para você agora há pouco, que é uma adição. Então, ó, vem comigo, vejam como é que fica, então, a resolução. Temos aí, ó, x igual, repete o 9, ó, e agora vamos passar o menos 25 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Vai passar, então, mais 25. E aí, alunos, agora é só a gente fazer o cálculo. Repetimos aí a letra x, o sinal de igual, e agora fazemos 9 mais 25, que é igual a 34. Então, resolvendo o problema, a idade de Larissa, menos 25 anos, é igual a 9 anos. Qual é a idade de Larissa? A idade de Larissa, então, é 34 anos. Beleza? Muito bem, alunos. Vamos resolver mais uma situação problema, né, traduzindo a situação problema para uma sentença matemática. E vamos determinar, então, o valor desse termo desconhecido. Tranquilo? Observa aí, ó. Olha o que diz o texto. Qual é o número que multiplicado por 8 é igual a 128? Vamos traduzir isso em uma sentença matemática? Vejam então, qual é o número? Não sabemos esse número. Então esse número a gente representa aí por um símbolo, por um termo desconhecido. Bom, olha o que diz o texto. Que multiplicado por 8, ó, multiplicado, quer dizer, que vezes 8 é igual a 128. É igual, vamos traduzindo isso na linguagem matemática, ficamos então com termo desconhecido vezes 8 igual a 128. Aluno, observe que do lado esquerdo da igualdade, nós temos uma multiplicação. E para resolvermos, quando temos uma multiplicação, nós vamos utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Beleza? Então, vem comigo. Vamos repetir o termo desconhecido, o sinal de igual, repetir também o número 128. Agora, vamos passar o vezes 8 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Ficou, então, 128 dividido por 8. Beleza? Então, agora vamos, então, dizer qual é o valor do termo desconhecido. Termo desconhecido é igual a 128 dividido por 8, que a resposta é 16. Beleza? Então, respondendo, qual é o número que multiplicado por 8 é igual a 128? Esse número é 16. Beleza, alunos? Tem mais uma situação aqui para a gente resolver ainda, usando aí sentença matemática, tá bom? Vejam, então, qual é o número que dividido por 2 é igual a 36. Bom, qual é a sentença matemática que representa esse texto, né? Essa situação, problema. Bom, bora traduzir isso em uma sentença matemática? Qual é o número? Qual é o número? Não sabemos. Vamos representar dessa vez por um círculo, tá bom? E aí, Q dividido por 2. Ó, traduzindo isso, então, temos aí o símbolo, né, o termo desconhecido dividido por 2, igual a 36. Por que igual a 36? Porque o texto fala, né? Qual é o número que é dividido por 2 é igual a 36. Bom, aí temos uma sentença matemática. Observe que nesta sentença matemática, no lado esquerdo agora, nós temos uma divisão. E para determinarmos o valor desse termo desconhecido, nós iremos utilizar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. E como a gente faz isso? Então vem comigo. Vamos repetir o termo desconhecido, sinal de igual. Repete o 36, agora, aluno, passa aí ó, o dividido por 2 para o outro lado em forma de uma multiplicação. Ficamos então, o termo desconhecido é igual a 36 vezes 2, que fazendo esse cálculo, termo desconhecido é igual a 72. Beleza? Assim, alunos, nós utilizamos aí ó, os princípios, né, da operação inversa das operações para a gente poder determinarmos aí o termo desconhecido. E ao longo dessa aula você viu que nós não vamos adivinhar não qual é o valor do termo desconhecido, né? Nós vamos utilizar, na verdade, a operação inversa
né? E aí, utilizando a operação inversa, a gente determina aí o valor do termo desconhecido, beleza? Agora que você já sabe, né, determinar o valor de um termo desconhecido em uma sentença matemática, agora é a hora da gente ir para o aplicando. Muito bem, alunos, vamos então aqui à nossa questão do aplicando, questão do Munhoz 2021, adaptada, que diz o seguinte, ó, Luísa foi ao mercado com R$120. Ela fez compras na barraca de peixe e na barraca de frutas, e ao chegar em casa, ela verificou que havia gastado todo o seu dinheiro. Ela não encontrou a nota fiscal da barraca de frutas, mas encontrou a nota fiscal da barraca de peixe, no valor de R$85. Quanto foi a despesa na barraca de frutas? E aí temos as alternativas. Letra A despesa na barraca das frutas foi de R$120. Letra B, a despesa na barraca das frutas foi de R$50. A despesa na barraca das frutas foi de R$95. E a despesa na barraca das frutas foi de R$35. Bom, vou antecipar para você aqui o gabarito da resposta. A resposta é a letra D. A despesa na barraca das frutas foi de R$35. E com sabermos, então, que o valor da despesa na barraca das frutas é de R$35. Para isso, nós vamos utilizar o conceito que a gente viu ao longo da nossa aula. Vamos representar esse texto em uma sentença matemática, beleza? Vamos ao comentário, então? Vejam, então. Luísa, ela perdeu a nota da barraca das frutas, tá bom? Então, a barraca das frutas nós vamos representar por um termo desconhecido. Nesse símbolo, esse quadrado aí, nós estamos representando aí o termo desconhecido. Bom, mas ela tira o valor que ela gastou na barraca de peixe. Então, o termo desconhecido mais R$85 é igual ao quanto ela gastou, que é igual a R$120. Bom, alunos, perceba aí ó, que no lado esquerdo da igualdade, nós temos uma adição. E a gente vai utilizar a operação inversa da adição para podermos encontrar aí o valor do termo desconhecido, tá legal? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos repetir o termo desconhecido, o sinal de igual, também vamos repetir ó, o número 120. Agora, ó, vamos passar para o outro lado da igualdade, o mais 85 com o sinal invertido, com o sinal trocado, com a operação inversa, tá bom? Ficou, então, 120 menos 85. Então, podemos agora dizer aí qual é o valor, né, da despesa na barraca das frutas. Termo desconhecido é igual a 120 menos 85, que é igual a 35. E aí, sendo assim, nós podemos afirmar que a despesa na barraca de frutas foi de R$35. Beleza, alunos? Agora, então, vamos às nossas considerações finais. Muito bem, alunos. Vamos, então, agora relembrarmos aqui os tópicos estudados na nossa aula. Lembrando que nós estudamos sobre o valor do termo desconhecido. Você aprendeu a determinar o valor do termo desconhecido utilizando as operações inversas, beleza? Bom, dito isto, olha só, você aprendeu que quando em uma sentença matemática tivermos uma adição, assim como nós temos aí nesse exemplo, nós utilizaremos a operação inversa da adição, que é a subtração, beleza? Por isso que nós temos aí no exemplo aí, ó, o termo desconhecido mais 24 igual a 32, aí na segunda linha nós temos o termo desconhecido igual a 32 menos 24, porque nós estamos utilizando a operação inversa da adição, beleza? Você também aprendeu, né, que quando em uma sentença matemática do lado esquerdo tem uma subtração, nós utilizaremos a operação inversa da subtração, que é a adição. Que nós temos aí termo desconhecido menos 20 igual a 40, então olha só na segunda linha, termo desconhecido igual a 40 mais 20. Por que mais 20? Porque mais 20 é o inverso de menos 20, tá legal? É a operação inversa de menos 20, beleza? Você também aprendeu, ó, ainda nesta aula, você aprendeu sobre quando em uma sentença matemática temos uma multiplicação, nós utilizamos então a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Por isso temos aí, ó, na primeira linha, um termo desconhecido multiplicado por 5 é igual a 30, então termo desconhecido é igual a 30 dividido por 5. Aplicamos aí a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E aí você também aprendeu que em uma sentença matemática, se tivermos do lado esquerdo da igualdade uma divisão, aplicamos então
a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Aí tu tem aí, ó, termo desconhecido dividido por 7 é igual a 8. Então, o termo desconhecido é igual a 8 vezes 7, que é igual a 56. Nós aplicamos aí, ó, a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.